Olá pessoal, tudo bem? Primeiro colegial, aula 15 dessa semana, aliás, aulas 15 e 16, uma de cada vez, ok? Lá na sua apostila, página 125, nós vamos estudar a aula 15, que é quadriláteros notáveis. A ideia de quadriláteros é muito simples, aquele polígono que possui 4 lados. Por que eles são chamados de notáveis? Qual a característica que ele deve ter para eu chamá-lo de notável, para ele ser importante para mim? Veja, a ideia é pelo menos um par de lados paralelos. E conforme a exigência vai aumentando, nós vamos dando nomes diferentes a ele. Mas o objetivo é diferenciar. Se temos apenas um par de lados paralelos, nós vamos chamar de trapézio, certo? Lembre-se que trapézio tem as suas características. Pare um par de lados paralelos, o outro não paralelo, correto? Que são os oblíquos. Nós temos as características de trapézio, retângulo, trapézio, isósceles. Não deixem de verificar toda a teoria já aprendida, tá? E mais, temos um par de lados paralelos, mas nós podemos ter não só um par, mas nós podemos ter 2 pares de lados paralelos, que é o famoso paralelogramo, tá? Então, nós vamos estudar através de 2 grupos, ou um par ou 2 pares, correto? Se for apenas um par, tome cuidado, olhe o resumo, veja quais são as suas características. Se forem 2 pares de lados paralelos, também, tá? E eu fiz um resumo de tudo que você tem que saber. O mais importante é lados opostos, se eles são paralelos, paralelismo. Paralelismo indica para mim que eles têm lados opostos congruentes. Eu também posso provar que os ângulos opostos serão congruentes. E não posso me esquecer, por que ângulos opostos serão congruentes? Olha, ângulos opostos têm a mesma medida, assim como estes dois também. A demonstração fica em função da letra Z do Zorro, porque se eu tenho retas paralelas, eu trabalho com uma transversal, eu trabalho com outra transversal, e a demonstração fica em função dessa teoria, que não é o caso agora, você já viu isso, ok? E também não temos só lados e ângulos opostos iguais. As diagonais cruzam-se no ponto médio, tá? Quando você tem uma figura, você traça uma diagonal, você traça a outra, não importa que tipo de figura você tenha, tem 2 lados paralelos, 2 pares de lados, desculpa. As diagonais cruzam-se nos respectivos pontos médios, correto? Ou seja, essa medida será igual a esta igual a esta igual a esta, e assim sucessivamente, correto? Então, divida e preste atenção nos 2 grupos, tá? Nós vamos fazer um exercício, que é o primeiro, e eu exijo que você faça com atenção e que você se organize da seguinte forma. Veja, venha comigo. Nós temos aí na página 127 o primeiro exercício, tá? Então, o que eu quero de você? Primeiro, olha, se QC, o conjunto dos quadriláteros notáveis, represente utilizando o diagrama de Venn os seguintes conjuntos. Então, o que eu quero de você? Olha para cá, bonitinho. Dentre todos os quadriláteros que nós conhecemos, convexo, tá? Correto? Trabalhando com todos os 4 lados, eu vou dizer para você, primeiro, um par de lados paralelos só, é o trapézio. Quem tem um par pode ter 2? Sim, então nós vamos chamar de paralelogramo aquele que tem 2 pares de lados paralelos, correto? Então, olha a teoria. Nós temos um diagrama que é o conjunto do trapézio, um par. Podemos ter 2 pares também. Então, alguns têm um par só, outros têm 2. É uma maior exigência, correto? Então, paralelogramo é um subconjunto
do trapézio, correto? Assim como o retângulo e o losango também é. Veja, porque para ser retângulo, nós temos os dois pares de lados paralelos e mais ainda, além dos dois pares, nós temos ângulos retos, ângulos de 90 graus, não é? Então, o losango continua com os dois pares de lados paralelos, mas deixa de ter o ângulo de 90 graus, apenas os lados que são iguais. E se por acaso tivermos dois pares de lados iguais e tivermos os ângulos de 90 graus, nós estaremos trabalhando com o famoso quadrado, tá? Que tem os lados e os ângulos iguais. Então, esse é o famoso diagrama. Por isso que quando você for resolver um teste, se você lembrar disso daqui, você não erra nenhum, tá? Veja, por exemplo, olha o nosso primeiro exercício. Em função desse diagrama, olha como fica fácil resolver o segundo exercício. Veja, olha só, hein? Sobre os quadriláteros notáveis é correto afirmar: todo paralelogramo é um retângulo? Ele disse todo, todos. Olha o paralelogramo aqui. Olha o que a gente desenhou. Todos os paralelogramos são retângulos? Não, porque para ser retângulo, eu tenho que estar aqui dentro do retângulo. E existe algum paralelogramo que não é retângulo. Algum paralelogramo que não tem ângulo reto. Então, tá falso. Existe algum? Sim, existe, mas não é todo. Não existe losango que seja um quadrado? Uai, quem é losango não é tudo isso aqui? Não tem alguém aqui que é quadrado e que também é losango? Então tá falso. Ele falou que não existe. Existe sim. Todo retângulo é losango? Todo retângulo, todos são losangos? Não, porque para ser losango, nós temos os lados de medidas iguais. E não é todo o retângulo que tem. Olha aqui, nós temos alguns que não são losango. Falso. Ele disse todo. Então, todos, falso. Existe losango que é retângulo? Veja, ele não colocou todo. Existe algum losango que seja retângulo? Sim, verdade. Olha aqui. Olha esses elementos que estão aqui. Ele é losango, mas ele também é retângulo. Então, existe? Sim. Resposta alternativa D. Tranquilo? Então, diagrama de Venn é importantíssimo, tá? Pessoal, ressalva. Esta aula, ela possui uma página de propriedades. Isso daqui não depende de mim, é de você. Lembra que eu falei? Lados paralelos congruentes entre si. As diagonais cruzam-se no ponto médio. Se for retângulo, qual a diferença? Tem ângulo reto, mas tudo que vale para paralelogramo valerá para retângulo. E se for losango? Não tem ângulo reto, mas tem lados de mesma medida. Logo, tudo que eu falei para paralelogramo vale para losango. Veja, as diagonais cruzam-se no ponto médio, os lados opostos são congruentes, os ângulos também, só que perpendicularmente. As diagonais são perpendiculares entre si. E se for quadrado? Ó, ângulos retos, ângulos opostos congruentes. Lados iguais, ângulos opostos congruentes. E perpendiculares entre si. Isso é um resumo que você tem que fazer, você tem que estudar. Ok? Correto? E, então, na parte 2, vamos continuar com os outros dois exercícios, correto? E aí, devagar concluindo. Não deixe de fazer o resumo. Beijos!